Olá, você está assistindo ao Boletim Diário de Notícias da Ucrânia no canal UATV Português. Inscreva-se para saber o que está acontecendo aqui e como a guerra afeta o mundo. Hoje, 11 de novembro, abordaremos o seguinte. Programa PURL em andamento. Entregas de armas dos Estados Unidos à Ucrânia continuam. A ausência misteriosa de Lavrov. Putin perde confiança em seu principal diplomata? Drones ucranianos atacam profundamente na Rússia. Refinaria em Saratov em chamas. A OTAN confirmou que a implementação do programa PURL Prioritized Ukraine Requirement List para a aquisição de armas americanas para as Forças Armadas da Ucrânia está prosseguindo sem atrasos. De acordo com um representante da OTAN, as entregas continuam e novos equipamentos já estão chegando à Ucrânia. O portal Axios informou anteriormente que a paralisação do governo dos Estados Unidos causou atrasos nas exportações de armas no valor de mais de 5 bilhões de dólares, destinadas aos aliados da OTAN e à Ucrânia. A situação retardou a entrega de sistemas críticos, como mísseis Amram, sistemas de combate Aegis e lançadores HIMARS. Os 4 primeiros pacotes de ajuda avaliados em cerca de 2 bilhões de dólares foram financiados pelos Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha e Canadá. Anteriormente, o presidente Volodymyr Zelensky informou que a Espanha também havia aderido à iniciativa e o financiamento total do programa já ultrapassou 2,1 bilhões de dólares. Hoje, a Polônia, uma das nossas aliadas mais firmes e apoiadoras da independência ucraniana, comemora o seu Dia da Independência. A liberdade e a soberania são uma escolha, e a Polônia fez essa escolha há mais de um século, em 11 de novembro de 1918, permanecendo desde então firme em sua decisão, pronta para defender sua liberdade sempre que necessário. E é por isso que merece ser livre. Parabéns, Polônia, por ser forte e livre. Especialistas internacionais informam que cerca de 70% da munição usada pela Rússia em guerra contra a Ucrânia é fornecida pela Coreia do Norte. Desde o início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022, Pyongyang entregou aproximadamente 6,5 milhões de projéteis a Moscou. A Rússia comprou componentes eletrônicos da China, dos Estados Unidos e da Europa para produzir tanques e mísseis, enquanto o Irã forneceu cerca de 2.200 drones e tecnologia para a fabricação de explosivos. Recentes negociações de alto nível em Pyongyang entre autoridades russas e norte-coreanos se concretaram em reforçar ainda mais a cooperação militar. Autoridades de defesa ucranianas alertam que essa rede logística, que envolve Coreia do Norte, China e Irã, sustenta a invasão russa e prolonga o conflito. O Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, NABU, juntamente com o gabinete do procurador especializado em anticorrupção, realizou ações investigativas em grande escala na empresa estatal Energoatom, responsável pela produção de energia nuclear na Ucrânia. Segundo o NABU, a investigação durou mais de 15 meses e envolveu mais de 1.000 horas de gravações de áudio. Os investigadores estão apurando detalhes de um esquema de corrupção, no qual contratantes supostamente pagavam de 10% até 15% do valor dos contratos como propina para garantir negócios com a Energoatom. As buscas foram direcionadas às residências e escritórios de altos funcionários ligados ao setor de energia. As ações causaram ressonância política e enviaram um sinal claro. Ninguém é intocável, mesmo ou talvez especialmente em tempos de guerra. Qualquer ação eficaz contra a corrupção é extremamente necessária. A inevitabilidade da punição é essencial. Atualmente, a Energoatom fornece à Ucrânia a maior parte da geração de energia, e a integridade dentro da empresa é uma prioridade. O mesmo se aplica ao setor energético e a todas as áreas. Todos aqueles que construíram esquemas de corrupção devem enfrentar uma resposta processual clara. Devem haver condenações, e os funcionários do governo devem trabalhar junto com o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia e os órgãos de aplicação da lei, e fazê-lo de forma que gere resultados reais.
A investigação do Escritório Nacional Anticorrupção, NABU, na Energoatom tornou-se uma confirmação de que a pressão política pode ser real. Há apenas alguns meses, a Ucrânia vivenciou uma onda de protestos de papelão, manifestações pacíficas contra uma lei que poderia ter enfraquecido a independência do NABU e do SAP. Milhares de ucranianos exigiram a proteção das instituições anticorrupção, demonstrando democracia, transparência e o rumo pró-europeu do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia não representa mais o risco de se transformar em uma terceira guerra mundial. Ele disse isso ao falar com repórteres e também repetiu que interrompeu 8 guerras, acrescentando que o fim da nona ainda está por vir. Poderíamos ter um mundo em chamas, onde as guerras chegassem facilmente às nossas costas se tivéssemos um presidente ruim. Tivemos um presidente horrível e acabamos com a Rússia, a Ucrânia e outros desastres também. Não se esqueçam, eu acabei com 8 guerras e a nona ainda vem. Acho que vou cuidar da outra, mas acabei com 8 guerras. E olhem para o dano que a Rússia e a Ucrânia causaram ao nosso país. Quero dizer, gastamos 350 bilhões. Agora não estamos mais gastando dinheiro. Eles nos pagam através da OTAN. Sabe, eu consegui fazer a OTAN passar de 2% para 5%. Bem, isso é muito importante. Se eu não fosse presidente, essa guerra poderia ter levado à Terceira Guerra Mundial. Mas não vai mais acontecer. Quando assumi, eu disse, uau, essa situação poderia levar à Terceira Guerra Mundial. E eu reuni a OTAN. Eu juntei todo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos para reduzir tarifas de importação para a Índia, citando a quase paralisação das compras de petróleo russo por Nova Delhi. Ele fez a declaração durante a cerimônia de posse de novo embaixador dos Estados Unidos na Índia. Segundo Trump, o governo indiano, sob o primeiro-ministro Narendra Modi, praticamente parou de importar petróleo russo, uma medida que a Casa Branca vê como um passo positivo para reduzir o apoio a Moscou. Em troca, Washington está disposta a revisar e reduzir as tarifas existentes sobre produtos indianos. O presidente não especificou quando essas reduções ocorreriam. Anteriormente, a Índia havia sido atingida por uma tarifa punitiva de 25% aplicada pelos Estados Unidos devido ao que o governo americano descreveu como importações excessivas de petróleo russo. Compras que, segundo autoridades americanas, financiaram indiretamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na noite de 11 de novembro, drones atacaram uma refinaria de petróleo em Saratov, provocando um grande incêndio. A informação foi divulgada pelo governador regional por canais russos no Telegram. A refinaria de Saratov, parte da infraestrutura da Rosneft, processa cerca de 5 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, fornecendo combustível para a região do Volga. O ataque fez parte de uma série de ataques a instalações energéticas no interior da Rússia, com o objetivo de reduzir a capacidade de produção de combustível do país. A extensão dos danos ainda não foi divulgada. Além do ataque à refinaria de Saratov, drones ucranianos estiveram ativos durante a noite, com as defesas aéreas russas respondendo sobre as regiões de Crimeia, Oriol, Lipetsk, Rostov, Bryansk, Vorozhin e Kaluga. Drones das Forças de Operação Especial da Ucrânia atacaram o depósito de petróleo Gvardiiska, na Crimeia ocupada. O ataque danificou uma instalação de bombeamento do depósito. Esta já é a terceira ofensiva bem-sucedida contra essa instalação em menos de um mês. O depósito de petróleo Gvardiiska é uma parte central do sistema de combustível e logística das autoridades ocupantes da Crimeia, desempenhando um papel importante no abastecimento de instalações militares e transporte das forças inimigas. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia continuam realizando ações assimétricas, com o objetivo de esgotar completamente o inimigo e facilitar operações ofensivas contínuas. A gigante petrolífera russa Lukoil declarou força maior e suspendeu operações no campo petrolífero West Kurna 2, no Iraque, um dos maiores depósitos de petróleo do mundo. A medida ocorre após os Estados Unidos e o Reino Unido imporem sanções a Lukoil em outubro, levando o Iraque a interromper todos os pagamentos à empresa, tanto em dinheiro quanto em petróleo. A Lukoil detém 75% do projeto, que produz cerca de 500 mil barris de petróleo por dia, enquanto os 25% restantes permanecem à North Oil Company, do Iraque.
Em carta oficial, o Ministério do Petróleo do Iraque, a Lukoil alegou circunstâncias de força maior que impedem a continuidade das operações normais. Se a situação não for resolvida em 6 meses, a Lukoil poderá se retirar totalmente do projeto, o que representaria uma interrupção significativa na produção de petróleo do Iraque em grande revés para a empresa russa. Quando políticos europeus falam sobre o quão poderosa a Rússia é, isso é exatamente o que eles temem: loucura. Devemos destruir o exército russo de uma vez por todas. Depois, eles podem voltar como um Estado moderno ou desaparecer no esquecimento. Não me importa, mas o império deve acabar. Escreve analista ocidental do Ocidente Andrew Perpetua no X. Imagens mostram tropas russas entrando em Pokrovsk, pelo sul, tanto a pé quanto utilizando carros e outros veículos. Eles estão, claro, aproveitando as condições climáticas difíceis para infiltrar-se na cidade de forma mais eficaz possível. A situação próxima a Pokrovsk, Mirnohrad e Donetsk permanece tensa, enquanto as forças ucranianas lutam para manter os flancos de um chamado bolsão, e as tropas russas continuam a ofensiva. O comandante-em-chefe ucraniano Alexander Syrskyi disse ao The New York Times que a Rússia concentrou uma grande parte de suas forças, cerca de 150 mil tropas, incluindo unidades mecanizadas e 4 brigadas de fuzileiros navais, na área para romper as defesas ucranianas. Ele enfatizou que Pokrovsk continua sob controle ucraniano, contrariando alegações russas de sua captura. Syrskyi confirmou que a Rússia busca cercar Pokrovsk e cidades vizinhas para cortar linhas de suprimento e forçar a saída de civis, preparando uma manobra final para tomar o controle de Donetsk. O comandante pediu aos parceiros internacionais que fornecem mísseis de longo alcance, sistemas de defesa aérea e equipamentos de guerra eletrônica para proteger infraestrutura crítica contra ataques russos. Mais de 600 militares do Distrito Militar Central da Rússia morreram em 2024-2025 devido à negligência, má higiene, excesso de álcool, drogas e violência. Em 2024, quase 70 soldados se suicidaram e, na primeira metade de 2025, mais 86 casos foram registrados. Alimentos de baixa qualidade causaram 32 mortes por envenenamento e 112 mortes relacionadas a drogas foram registradas em 2025, quase igualando a 140 de 2024. Especialistas afirmam que o aumento de suicídios, crimes e abuso de substâncias indica uma profunda desmoralização nas forças ocupantes russas. Observadores ocidentais, incluindo os Estados Unidos, estão acompanhando de perto as decisões de pessoal da Rússia em meio à guerra na Ucrânia. No centro das atenções está o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, aliado de longa data de Putin. Especialistas observam que Lavrov tem estado cada vez mais ausente de eventos importantes, incluindo a reunião do Conselho de Segurança em 5 de novembro e a próxima cúpula do G20 na África do Sul, onde não liderará a delegação russa. Analistas sugerem que isso indica uma possível perda de influência, em parte devido a negociações fracassadas com a administração Trump e desafios a enfriar a cooperação entre Estados Unidos e a Europa sobre a Ucrânia. Funcionários do Kremlin negam publicamente qualquer perda de confiança, afirmando que Lavrov mantém seu cargo, mas observadores dizem que seu papel diminuído reflete mudanças na dinâmica do círculo interno de Putin. É isso por hoje. A situação no fronte continua tensa, especialmente na área de Pokrovsk, onde o inimigo controla as rotas logísticas. Mas os militares ucranianos, junto com os voluntários estrangeiros que se juntaram às forças armadas, estão fazendo tudo o que é possível com os recursos disponíveis para conter os russos, salvar mais cidades e vilas ucranianas da destruição e proteger vidas. Se você quer que as informações sobre a nossa luta cheguem a mais pessoas, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. Amanhã voltaremos com mais notícias. Fique conosco. Até amanhã.